Eu quero saber, de 0 a 10, o quanto essa família, né? Fome emocional, compulsão, em comer por impulso, comer descontroladamente, comer demais, todo esse tipo de coisa. O quanto isso é um problema para ti agora? De 1 a 10 ou de 0 a 10, qual que é o nível desse desafio para ti agora? O quanto que ele está tirando a tua paz, a tua qualidade de vida, o quanto que ele está atrapalhando na tua saúde, tanto a saúde física, porque quando a gente está preso em fome emocional, não apenas a gente ganha peso, aumenta o percentual de gordura do corpo, a gente pode chegar em momentos de gordura no fígado, pré-diabetes, diabetes, quanto é difícil de reverter essas coisas, é difícil você conseguir tomar a tua saúde nas tuas mãos, porque parece que você continua se sabotando por conta dessas coisas que são impulsivas. Você tenta, você sabe o que fazer, você decide, você fala que você vai fazer, e você faz direitinho por 1, 2 dias até que você estoura novamente. Então essas coisas podem estar atrapalhando tanto a tua saúde física, quanto especialmente, eu acho que o principal ponto é a tua saúde mental. Porque vem toda aquela questão de culpa, de remorso, de arrependimento, de vergonha, de perda de fé em você mesmo. Você começa, quando você está preso nesse ciclo por muito tempo, eu não sei se essa é uma experiência que ressoa contigo, mas para mim, quando eu estive preso nesse ciclo e sem conseguir sair, parece que eu comecei a perder a confiança em mim mesmo, a fé em mim mesmo. Parecia que eu não era uma pessoa que era capaz de mudar, sabe? Nada da minha vida. Eu comecei a perder a fé em quem eu sou, em atingir coisas em qualquer âmbito da vida, porque parecia uma coisa tão simples. Eu pensava assim, poxa, é só nem controlar a minha alimentação eu consigo. O que será que eu posso conseguir na vida se nem passar um dia sem perder o controle eu consigo? Então ele é um problema que atua muito na tua saúde mental e ele mina muito da tua autoestima. Eu quero dizer uma coisa para todo mundo que está na nota 1000. Se você está na nota 10, na nota 11 ou na nota 1000, esse é um momento de grande oportunidade. Porque a virada de chave, ela precisa de energia. E a gente, como ser humano, na nossa jornada, a gente tem o potencial de transformar aquela energia intensa de dor, né, de falha, de derrota, em uma transmutação, uma alquimia, uma energia de mudança. Às vezes é só quando a dor é grande o suficiente que a gente tem energia o suficiente para encontrar a resposta e sair dela. Foi assim que funcionou para mim. E a fome emocional é um padrão que está programado na nossa mente. Ele não é uma falha do teu caráter. Ele não é um erro na tua pessoa. Ele não é culpa da tua infância, das pessoas que participaram da tua vida. É apenas uma programação que está na tua mente, que foi criada por várias variáveis, não apenas os hábitos da tua cultura, os hábitos da tua família, as coisas que você aprendeu nas experiências da tua vida. Vários fatores contribuíram para aquele pensamento e aqueles padrões de pensamento estarem ali. E é um padrão de pensamento que ele pode estar bem enraizado. E quando ele está bem enraizado, você precisa de muita energia para conseguir superar essas coisas. E essa muita energia, às vezes, só vem quando você está no 10 ou quando você está no 1000. Então, se você está no 1000, não pense que está tudo perdido. Se você está no 1000 ou você está no 10, é porque você está mais perto da superação do que você pode imaginar. Você está mais perto da superação do que quando você estava no 9, se você está no 10. O grande problema da fome emocional não é a fome, é o emocional. Pensa aqui comigo. O grande problema da fome emocional não é o fato de que você come, ou de que você toma coisas que você não queria consumir, em horários que você não queria consumir, e em quantidades que você não queria consumir. Esse não é
o problema. Porque se eu falar para você assim, beleza, a gente pode acabar com a fome emocional, eu consigo te hipnotizar para que você nunca mais tenha fome emocional. E aí, ao invés de você comer, a gente vai substituir esse hábito com fumar. Você vai fumar emocionalmente. Ou você vai comprar coisas emocionalmente. Você vê que o problema não está resolvido. Você fala, beleza, eu não estou mais comendo emocionalmente, mas eu estou comprando emocionalmente. Eu estou apostando emocionalmente. Eu estou fumando. O problema aqui não é a fome. O problema aqui é o emocional. É que existem vários fatores que não são fome física que estão me fazendo correr a um mecanismo de fuga. E o mecanismo de fuga mais prático que a gente aprende como ser humano, geralmente é comida. Porque é uma coisa que a gente aprende desde pequeno. Que é um padrão desde pequeno. Que a gente aprende quando a gente está desapontado, ou quando a gente está triste, ou quando a gente está doente. A nossa sociedade, ela entende o valor do estímulo da comida e a gente se distrai de um problema com a comida. Mas o problema não é a forma da distração. O problema é que a gente está se distraindo de emoções, que a gente não sabe lidar com essas emoções aqui. A gente não sabe o que fazer quando aparece a ansiedade, quando aparece a solidão, quando aparece a tristeza, ou quando aparece a euforia. Às vezes a gente come de forma emocional por causa daquela comemoração, daquela alegria. A gente dá permissão para quebrar as nossas próprias intenções. É essa parte aqui, ó, que a gente precisa trazer mais consciência. E se você for ver, a fome emocional acontece como um ciclo. Ela sempre... As pessoas que estão aqui no 7, no 8, no 9, no 10 ou no 1000, a sensação não é que a gente está preso em um ciclo, que ele se repete. Não é uma coisa que aconteceu ontem e depois nunca mais aconteceu. É uma novela. Né? Você sabe, é tipo aquela novela que você já sabe o que vai acontecer. Mas você assiste ainda assim. Você sabe, o decorrer é só os atores, os nomes que são diferentes, mas a história é igual. Né? A história da fome emocional é igual. Ela acontece em dias diferentes ou em situações diferentes, mas ela é sempre assim. Você tem um gatilho. Esse gatilho pode ser uma emoção, ele pode ser uma situação, ele pode ser um lugar onde você foi, uma coisa que você fez, uma pessoa que você encontrou, ou uma emoção que você teve, que cria um impulso. Esse impulso é uma sensação de inquietação dentro de você. É uma coisa desconfortável. Às vezes você não sabe nem como nomear, mas você tem um ruim. Em termos bem técnicos e científicos, você tem um ruim. Né? Se a gente for procurar em estudos científicos, assim, eu tive um ruim dentro de mim. Esse ruim é uma coisa que eu não sei o que é, eu não sei como lidar, e eu tenho esse impulso de fugir dele, de distrair ele, de acabar com ele, de consertar ele. E aí eu vou para uma ação de gratificação instantânea, que é, eu penso, o que eu vou comer? Às vezes eu até planejei, até eu já sei o que eu vou comer. Eu vou lá na geladeira, eu abro a geladeira, eu olho o que tem, eu vou no meu armário, eu vou no meu guarda-roupa e eu pego as coisas que eu escondi lá no meio da roupa, ou eu compro alguma coisa lá fora, ou estou numa situação e eu não consigo pensar claramente. Eu ajo através de um impulso. Aí eu como alguma coisa que eu não queria ter comido, ou numa quantidade que eu não queria, ou num horário que eu não queria. Por um leve, curto momento, eu tenho um alívio. Eu tenho... porque enquanto eu estou saboreando a comida, às vezes nem a palavra não é nem saboreando, a gente está engolindo. Quando a gente está comendo de forma emocional, a gente está fazendo rápido, porque a gente não quer nem ter a consciência de que isso está acontecendo. A gente quer fugir daquele momento. Mas aquele estímulo da comida, ele tira o estímulo do ruim, né? Do impulso. Então você tem um alívio momentâneo, um alívio que você esquece daquele ruim. Aí, logo depois que esse alívio passa, que assim que o estímulo da comida acabou, no segundo depois, você tem por que eu fiz isso? Fiz errado. Você tem uma culpa.
né? Fiz uma coisa errada. Você tem um remorso, você tem um arrependimento. Agora, esse arrependimento, esse evento, ele virou mais um ruim, mais um gatilho, que trouxe mais um impulso. Agora, esse impulso, ele dá espaço para um momento, para um pensamento na tua mente que diz assim, agora que a gente fez errado, amanhã a gente começa certinho. E aí, agora você está num ciclo. Aí você tem um alívio daquela culpa, comendo novamente, aquele alívio passa depois de alguns segundos, ele alimenta aquela culpa, depois que ele alimenta aquela culpa várias vezes, aquela culpa vira uma vergonha, né? Uma coisa de que eu tenho um problema, não é que eu fiz uma coisa errada, tem uma coisa de errado comigo. E aí, essa vergonha, ela é um gatilho ainda mais forte. Ela é um ruim ainda mais ruim. Né? Se isso faz sentido. E esse ciclo, ele perdura até que em algum momento ele acaba. E você volta a ser você. Isso, às vezes, para algumas pessoas, é só no próximo dia, quando elas acordam. E quando você volta a ser você, você volta a ter consciência. Você olha para o que você fez, e aí vem arrependimento, e aí vem punição. E aí você fala, vou me restringir, vou fazer um monte de jejum, fazer um monte de treino, vou comer só salada. E aí aquela restrição vira um outro gatilho. Aí talvez no dia que você sentiu aquela dor, você faz tudo certinho. Mas 2 dias depois, aquela novela aparece novamente. E esse ciclo ele não acontece apenas naquele dia, ele acontece dia após dia, semana após semana, e talvez ano após ano. Quanto mais ele acontece, mais poderoso ele fica. Só que aqui tem a boa notícia. Se ele é um ciclo, ele funciona como um motor. E todo motor pode ser parado. Se ele é um ciclo, ele funciona como um motor. Ele pode ter uma inércia enorme, ele pode estar girando a alta velocidade. Porque isso tem acontecido há tanto tempo que ele virou piloto automático para mim. Mas se ele é um ciclo, ele pode ser parado. E aqui vem o método mais poderoso que eu aprendi para quebrar o ciclo da fome emocional é o que eu chamo de o método da pausa. Se você está no ciclo, é como se você está num trem a alta velocidade. Se esse trem está a alta velocidade, é muito improvável que você pule dele. Né? Para você sair da fome emocional, você tem que estar fora daquele trem. Só que se o trem está em alta velocidade, você não tem coragem para pular, porque se você pula, você vai se machucar, você pode até, né? Você pode até morrer. E você não vê uma solução. Mas se você consegue pausar o trem, né? Fazer com que ele pare numa estação, perca a sua velocidade, pause por um momento, ali você consegue devagarinho caminhar para fora do trem e deixar ele ir embora. Essa pausa aqui é a principal habilidade. É uma habilidade. É uma coisa que pode ser aprendida. Que quando você consegue pausar esse ciclo, no momento certo, na forma certa, aquele trem começa a perder velocidade, ele começa a diminuir a velocidade. Chega uma hora que ele está em repouso. Naquele momento você consegue sair dele. E aí você vê que você não é mais levado pelo impulso, porque você saiu, você quebrou aquele ciclo. Talvez ele volte para você daqui a um tempo. Mas cada vez que ele voltar, o que você precisa fazer é aprender a pausar. A pausa significa, no momento que o impulso vem, antes de você tomar ação, você tem que se dar conta de que ele está acontecendo. Você dá conta que você está prestes a... Né, o ruim veio. E você está prestes a ir procurar uma coisa para comer, ou pegar alguma coisa para comer. Naquele momento, ao invés de reagir automaticamente, você precisa pausar o seu estado. Não mexer um dedo. E apenas esperar um tempo. Apenas sentir o que está acontecendo. Apenas observar que pensamentos estão acontecendo. É uma habilidade. Existem várias práticas para te ajudar a fazer essa pausa. Mas se você conseguir pausar por alguns minutos entre o impulso e a ação, você vai ver que esse ciclo perde velocidade. E vai chegar uma hora que o impulso vem, e quando ele vem, você já está treinado a pausar ele.
Aí você pausa ele, você caminha para fora do trem, deixa aquele impulso ir embora e vê que você está livre da ação. Então aqui vem a boa novidade. É que eu ainda não tinha um programa passo a passo ensinando as pessoas o método da pausa e como quebrar o ciclo da fome emocional até agora. Eu fiz um programa dividido em 8 módulos, que é o programa do botão da pausa, que te ajuda a desenvolver essa habilidade para que você quebre o ciclo da fome emocional. E ele vai começar na segunda-feira agora. Todo mundo que está interessado em aprender isso passo a passo comigo, a gente vai fazer isso no modelo de desafio. Tem um módulo que você recebe agora que você entrar no programa, que é uma masterclass de 1h30, que traz todos os princípios da ciência da fome emocional, como se libertar dela. E aí, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, vai ter uma aula diária prática, com ações práticas e um desafio que a gente vai fazer em grupo. Num grupo de WhatsApp, que você não vai fazer sozinho. A gente vai começar na segunda-feira, a gente vai terminar no domingo, você vai aprender toda a habilidade da pausa e os primos dessa habilidade. Várias outras ferramentas que vão te ajudar a pausar o trem e sair desse ciclo. Se você quiser saber mais, vai ter um link no YouTube, nos comentários, para você clicar, vai ter em algum lugar da descrição o link para você entrar. E você precisa entrar até domingo, porque a gente começa na segunda-feira. É melhor que você entre agora, porque vai ter uma masterclass de 1h30 para você assistir antes de a gente começar. Então, seria legal você passar por essa aula amanhã, na sexta-feira, ou no sábado, para estar preparado para a segunda-feira. Me diz uma coisa agora. Aprendeu uma coisa que te agregou valor? Fez sentido? Vale a pena compartilhar essas ideias com outras pessoas? Se foi bom para você, compartilha esse vídeo ou esse áudio no Spotify com um amigo ou com alguém da família, porque se agregou valor para você, pode agregar valor para outras pessoas. Vamos espalhar esse conhecimento. O que eu quero é que todo mundo esteja num corpo saudável, numa energia radiante. Eu, você, quem você ama, quem eu amo. Então vamos espalhar essas ideias. Se inscreve aqui no YouTube, se inscreve no Spotify, se você está escutando pelo Spotify, porque cada dia que tiver um vídeo, um conteúdo novo, você vai ficar sabendo. E se esse foi bom para você, o próximo vai ser ainda melhor. Tenha um dia iluminado. Muito obrigado por estar aqui, criando esse espaço junto comigo. Eu te vejo na semana que vem aqui no YouTube ou no Spotify.